Quero nesse momento estar cumprimentando a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos agora no nosso canal do YouTube, no nosso momento, resumo da nossa escola bíblica dominical, que tem como título Isaac, herdeiro da promessa. Como sempre, uma semana antes você recebe a nossa aula no conforto da sua casa. Se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, eu convido você a se inscrever, tocar o sininho, deixar o seu comentário e também pedir que você compartilhe com os seus amigos e irmãos em Cristo Jesus. Quero deixar alguns versículos de parâmetro para nossa aula de hoje. Gênesis 26:14. A inveja dos filisteus diante das bênçãos de Isaac. Gênesis 26:3. A bênção sobre a descendência. Josué 23:14. Nenhuma palavra vinda de Deus pode falhar. Salmo 119, verso 89. A palavra de Deus está firmada no céu. Jeremias 1:12. Deus tem compromisso com a sua palavra. Números 23:19. O atributo imutável de Deus, né? Quero deixar o textual baseado em Gênesis 26:12. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. A verdade prática diz que Deus abençoou Abraão em tudo, e Isaac, o filho da promessa, também seria abençoado. Quando Deus age, ninguém pode impedi-lo, né? Porque o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, no céu, na terra e embaixo da terra. Texto de base da aula, não vou ler para ganharmos tempo, mas se encontra em Gênesis 26, versículo 1 ao 5 e 12, 24 e 25. Quero deixar um comentário antes de entrarmos à aula. Nessa lição deste domingo, estudaremos a respeito de Isaac, o filho da promessa, como falamos. Abraão e Sara devem ter criado o filho da promessa com muito amor e carinho, contribuindo para desenvolver nele um caráter manso, porque Isaac era um moço manso. Isaac recebeu uma boa educação, era humilde, educado e pacífico. Deus o abençoou em todas as áreas, mas isso não significa que sua vida foi fácil. Ele teve de enfrentar alguns problemas bem parecidos com os de seu pai, assim como sua mãe, sua esposa, também era estéril. Isaac também teve de aprender a lidar com vizinhos invejosos e maus. Muitas das vezes somos desafiados na nossa vida de fé cristã por pessoas com os seus corações dúbios, com os seus corações mentirosos, invejosos e maledicentes. Mas como Isaac e Abraão, através do Senhor, nós podemos vencê-los. Vamos ao significado da palavra benignidade. O que significa a palavra benignidade? Benignidade significa índole boa, de bom caráter, benévolo, humano e bondoso. Essas são as características que podemos ver na vida de Isaac, o filho da promessa de Abraão. No crente, essas características são resultado do fruto do Espírito. Não conseguiremos ser bondosos e pacíficos como Isaac pelo nosso próprio esforço. A bondade e a mansidão que vemos na vida do filho de Abraão procede da comunhão com Deus, pois ele é a fonte de toda benevolência e amor. 1 João 4:8. Deus é amor. Logo, a benignidade é uma das características do crente que serve ao Senhor Jesus. Introdução. Assim como Deus foi com Abraão, ele também foi com Isaac, como falamos. No entanto, a promessa e a bênção do Senhor não nos isenta das dores e das perseguições da vida.
Como dissemos, voltamos a repetir, servimos a um Deus Todo-Poderoso, mas ao mesmo tempo temos desafios, como tantos homens e mulheres da fé tiveram. Isaque, o filho da promessa, por um milagre, veio ao mundo dentro do plano de Deus prometido a Abraão e a sua descendência. Ele cresceu e casou-se com Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padarã, mas sua esposa também era estéril, como foi sua mãe. Entretanto, como filho de Abraão, Isaque também era um homem de fé e orou a Deus, e o Senhor ajudou em todas as suas dificuldades. Nessa lição veremos como Isaque enfrentou muitos obstáculos na sua jornada, mas permaneceu fiel ao Senhor. O que aprendemos nessa história é: não importa os obstáculos que vêm até nós, devemos permanecer fiel ao Senhor. Devemos continuar confiando no Senhor e sabendo que o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é a nossa rocha. O Senhor é inabalável. Não devemos temer nada que possa fazer o homem contra nós. Se continuarmos confiando no Senhor como confiou Abraão e Isaque, sairemos vitoriosos como eles saíram vitoriosos. Parte 1. A fome na terra. Socorro entre os filisteus. Da mesma forma como Abraão enfrentou a ocorrência de uma fome onde vivia, Isaque também teve essa experiência. Gênesis 12:10. O texto bíblico diz que a fome novamente dominava a terra. Isaque não viu alternativa a não ser buscar outro lugar onde houvesse provisão para ele e a sua família. O pai de Isaque buscou socorro no Egito e o filho acreditou inicialmente que descer até lá seria também a melhor opção. No entanto, a palavra de Deus nos ensina que podemos fazer planos, projetos, mas a resposta certa sempre vem do Senhor. Provérbios 16:1. O nosso coração pode projetar, nosso coração pode fazer planos, mas devemos aguardar a resposta do Senhor. Deus apareceu a Isaque e ordenou que ele não descesse ao Egito, Gênesis 26:1-2, mas habitasse na terra que ele mostraria. Então o Senhor reforçou o juramento que fez Abraão. Isaque não desceu ao Egito e habitou na terra de Gerar, terra do rei Abimeleque, monarca dos filisteus. Na época, Gênesis 26, versículo 6, a confirmação das promessas. Deus cumpre todas as suas promessas. No entanto, muitos crentes acreditam em promessas que são, na verdade, uma ilusão do seu próprio coração, pois sabemos que enganoso é o coração do homem. Gênesis 17:9. E quando promessas são feitas no nosso coração ou direcionadas por falsos profetas, falsas visões, essas promessas não se cumprem. E Deus não tem nada a ver com os falsos profetas ou com o desejo do nosso coração. Então, meu irmão, minha irmã, se alguém te falou sobre uma promessa, se alguém te prometeu algo, ainda que disse no nome do Senhor e não se cumpriu, saiba que Deus não tem nada a ver com essa promessa e não tem responsabilidade sobre ela não se cumprir. Mas saiba de uma coisa, que se foi Deus que falou, a Bíblia diz que pode passar o céu e a terra e nenhuma das suas palavras cai por terra. Então, antes de você acreditar numa promessa, olhe se isso não veio do seu coração. Olhe se tal profeta é realmente profeta de Deus e se ele realmente fala no nome do Senhor. Porque se ele falar no seu nome, no seu ego, na sua vaidade, não se cumprirá. Mas se ele falar no nome do Senhor, você pode dormir em paz e acalmar o seu coração, que irá cumprir, como cumpriu na vida de Abraão, Isaque, Noé, Davi
e tantos outros homens a qual Deus fez promessa. Muitos também recebem promessa de pessoas que se dizem profeta, como falamos, mas não são. E o que esses disseram ser da parte de Deus não se cumpre. E o resultado são crentes frustrados e decepcionados. Deuteronômio 18, 22, né? Porque são falsos profetas. E a Bíblia diz que nós descobrimos um falso profeta quando a visão desse suposto profeta não se cumpre. Mas quando Deus fala é como falamos. Pode passar céu e terra, irá se cumprir. Se foi o Senhor quem falou, que prometeu, Ele vai fazer acontecer. Não importa o tempo e nem a circunstância. Pode dormir tranquilo, meu irmão e minha irmã. Deus repetiu e confirmou Isaque o que prometera a seu pai, de forma pessoal, para que não tivesse dúvida. Gênesis 26, 4, 6. O pacto do Todo-Poderoso com Abraão foi tão precioso que ele sempre fez referência ao patriarca, mesmo após a sua morte. O problema se repete de fome, como aconteceu com Abraão, agora acontece com Isaque. Os filisteus também, como os egípcios, começaram a perseguir e a enterrar os poços, pois os filisteus também, como os egípcios, também se interessaram na mulher de Abraão, como também agora na mulher de Isaque, por serem bonitas. E o mesmo erro de Abraão também foi o mesmo erro de Isaque, é o que veremos agora em destaque. Os filisteus demonstraram interesse em Rebeca, esposa de Isaque, da mesma forma que aconteceu com sua mãe Sara, quando esteve no Egito com Abraão. Ao perceber a intenção dos filisteus, Isaque, como seu pai, mentiu dizendo que era sua irmã. Mas não demorou para que Abimeleque, rei dos filisteus, descobrisse a verdade. Mentir é pecado e todo pecado tem suas consequências. Jesus afirmou que o diabo é o pai da mentira, pois nele não há verdade. João 8, 44. Então todo aquele que usa de mentira, todo aquele que fala mentira, mesmo que seja por brincadeira, esse tem por pai o diabo. Por isso quem está em Cristo não pode viver segundo a falsidade deste mundo, viver mentindo. 2 Coríntios 5, 17. Deus não se agrada dos mentirosos, e os mentirosos não têm parte com ele. Os mentirosos é filho do diabo. E não é o pastor Paulo que diz, é a palavra de Deus. Tópico 2, a inveja contra Isaque. A inveja dos filisteus. Os filisteus invejaram Isaque pela sua prosperidade. Muitas das vezes o inimigo se inveja de nós pelo trabalho, pela família, pelo emprego ou por qualquer outra coisa. Porque o problema não é a pessoa, o problema é o coração do invejoso. Às vezes ele tem até mais do que nós, mas o seu coração é um coração dominado pela inveja. E os filisteus invejaram de Isaque, que olhando ao olho nu, não tinha nada perto do filisteus, que tinha um reino, que tinha rei, né? Que tinha casas, né? Terras. Isaque não tinha como eles, mas eles invejaram de Isaque. Então, meu irmão, minha irmã, não se preocupe com aqueles que invejam de você. Continue trabalhando e continue confiando no Senhor. Pois, dominado pela cobiça, atacaram Isaque entulhando os seus poços. Faça como Isaque, faça como Abraão. Se o inimigo entulhar o seu poço, cave outro poço. Não desanime, porque o inimigo está entulhando o seu poço. Encontrar água naquela região era como encontrar um poço de petróleo
na atualidade. Hoje temos a facilidade de termos torneiras em casas, águas dentro de casa, mas na época de Isaac, de Abraão, na época daquele deserto, encontrar água era como encontrar petróleo, como nos dias de hoje, era como encontrar uma mina de ouro. Mas Deus era com Isaac, como foi com Abraão. Mesmo seus inimigos entulhando seus poços, aonde Isaac cavava, havia água. A palavra de Deus ao seu coração nesta oportunidade é: continue cavando o poço, porque a água vai continuar jorrando na sua vida. Não importa o que Satanás e os inimigos seus façam para tentar parar, você continuará com seus poços cheios de água. Pois os filisteus entulharam todos os poços que Isaac cavava e encontrava água. Gênesis 26:15. A inveja é algo muito danoso e faz com que o ser humano tenha ações perniciosas que causam grande prejuízo. As escrituras sagradas afirmam que ela é a podridão dos ossos. Provérbios 14:30. A inveja é como um câncer nos ossos, é como podridão. Esse mau sentimento é uma das obras da carne e revela a índole maldosa e perversa de uma pessoa. Gálatas 5:21. Quem se deixa dominar pela inveja é alguém que está com seu coração contaminado pelo diabo. Mas Isaac é abençoado por Deus. Eu e você seremos abençoados por Deus se continuarmos firme, confiando no Senhor. Isaac estava debaixo da proteção e bênção de Deus. Por isso ninguém poderia detê-lo, por mais que tentasse pará-lo, enchendo seus poços de entulho. Houve muita contenda entre os pastores de Gerar com os pastores de Isaac. Por isso um dos poços foi dado o nome de Ezeque. Gênesis 26, 19 e 20. Ezeque significa poço da contenda. Depois abriram outro poço e houve mais discussão. Por isso chamaram o poço Setina, que significa inimizade. Em seguida Deus abençoou Isaac e abriram mais um poço. E os filisteus não mais contenderam com ele e chamaram-no de poço de Reobote, que tem o significado de alargamento, espaçoso. Deus estava ampliando as terras de Isaac. Isaac age com diplomacia com os seus inimigos. É assim que devemos agir contra os inimigos. Não devemos nos igualar a eles. Diante da maldade de seus vizinhos, Isaac age de forma diplomática, evitando confrontos. Por diversas vezes, Isaac abre mão dos poços que lhe pertenciam. Não é fácil abrir mão do bem e direitos adquiridos com esforço em favor de quem nada fez para obtê-los. Entretanto, para evitar disputas e contendas, os cristãos muitas das vezes, com a graça de Deus, pode e deve abrir mão dos seus direitos, porque aí Deus irá pelejar por você e por mim. Paulo disse: se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Romanos 12, 18. Devemos ter paz com aqueles que querem o mal nosso, que contenda contra nós, e aí Deus, Ele será o nosso juiz. A sua paz, sua saúde mental e de sua família não tem preço, meu irmão. Não fique desesperado. Continue confiando no Senhor. Por isso, Jesus também nos ensinou em Mateus 5,41: se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vá com ele 2. Importante ressaltar que Isaac procurou honrar a memória de seu pai, tendo cuidado de dar aos poços reabertos o mesmo nome que seu pai lhe dera antes, quando cavou, Isso mostra que Isaac honrava o pai. Nada melhor quando um filho honra o pai e a mãe que os colocou no mundo. E tornou Isaac e cavou poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus tamparam.
depois da morte de Abraão, e chamou pelos nomes que o chamara seu pai. Gênesis 26, versículo 18, melhor dizendo. Auxílio bibliológico e teológico. Deus manteve a promessa de abençoar Isaac. Os vizinhos filisteus ficaram enciumados, porque tudo que Isaac fazia parecia dar certo, e assim tentaram livrar-se dele. A inveja é uma força divisória, potente e suficiente para despedaçar as mais poderosas nações ou os amigos mais íntimos, né? Quantas pessoas perdem amizades por causa de inveja? Quantas pessoas são destruídas por causa da inveja? Por isso devemos guardar o nosso coração, devemos guardar a nossa casa, a nossa família e pedir que Deus seja o nosso socorro presente em todos os momentos para nos livrar dos invejosos, dos mentirosos, dos caluniadores e dos malfeitores. A desolada área de Gerar estava localizada na extremidade de um deserto. A água era tão preciosa quanto o ouro na época. Se alguém cavasse um povo, estava reivindicando aquela terra, né? Ou seja, todo lugar que você cavava um poço, aquela terra era sua, por possessão. Era assim que funcionava na época dos patriarcas. Alguns poços possuíam trancas para que os ladrões não roubassem a água. Encher um poço de água com sujeira era um ato de guerra. Então, os filisteus estavam declarando guerra a Isaac, como os egípcios haviam declarado guerra a Abraão. Mas tanto Abraão como Isaac não partiram para a guerra, mas partiram para a confiança no Senhor. Não só era motivo de guerra, como também era considerado um dos crimes mais sérios que podia existir na época, alguém entulhar o poço de alguém. Isaac tinha razão em revidar com os filisteus que arruinaram seus poços, mas ele escolheu manter a paz. Ao final, os filisteus respeitaram por sua paciência. Isaac não fez guerra, Abraão não fez guerra, mas permaneceram pacíficos, e isso gerou a eles grande honra mais tarde, porque nem sempre ganha a peleja quem sai à guerra. Às vezes, quando somos pacíficos de coração, nós vencemos mais do que guerreando. Foi o que Jesus disse atrás aí: se te pedir para andar uma milha, vai duas. Se te pedir a capa, dê a túnica. Se ferir o teu rosto de um lado, dê o outro. Eu sei que não é fácil. E Jesus não está falando literalmente de apanhar de alguém, mas está dizendo sobre a humildade. Está dizendo sobre o caráter pacífico que um homem e uma mulher de Deus deve ter, porque aí Deus vai honrar, e até os seus próprios inimigos vão honrá-lo, como mais tarde honraram a Isaac, e como honraram Abraão, seu pai, há anos atrás. Inclusive, tanto do Egito como dos filisteus, Abraão e Isaac acabaram sendo presenteados com muitas terras, muito ouro, muita prata e muitos animais, porque foram pacíficos diante dos seus inimigos. Meu irmão, minha irmã, talvez você será muito mais abençoado lá na frente do que hoje, se você se manter pacífico e pacífica diante de Deus para com os seus inimigos. Tópico 3. Deus aparece a Isaac. Promessas para Isaac. Deus apareceu a Isaac e falou com ele pessoalmente, assim como fez com seu pai Abraão. Gênesis 26, versículo 24. Então o Senhor lhe fez 3 promessas maravilhosas. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente, por amor de Abraão, meu servo. Abraão já havia partido, por isso o Senhor tem um encontro pessoal com Isaac,
para que ele soubesse que continuaria sendo alvo da sua bondade e graça. Deus estava dizendo a Isaac: eu serei contigo como fui com Abraão, teu pai. A bênção do Senhor alcançaria Isaac e seus descendentes. Inimigo algum ou adversidade poderia impedi-los de desfrutar das promessas. Deus promete multiplicar a descendência de Isaac por amor de Abraão, seu pai, e também por amor a ele. Atualmente também muitos filhos estão colhendo as bênçãos de seus pais ou avós. Plantaram, traram, e Deus é fiel, e as suas bênçãos e a sua misericórdia alcançam até 1000 gerações dos que o amam e são fiéis aos seus mandamentos. Deuteronômio 7:9. Abimeleque fez um pacto com Isaac agora, porque Isaac foi pacífico, não contendeu com forma de guerra, como deveria e tinha direito. Os filisteus de Gerar causaram muitos problemas a Isaac. Primeiro entulharam todos os poços que Abraão houvera cavado, e todos foram reabertos por Isaac. Depois contenderam com Isaac pelos poços que mandou cavar, mas eles tiveram que reconhecer que a mão de Deus estava com Isaac, e que não poderiam mais se opor-se a ele, e sugeriram fazer então um pacto. Houvemos visto na verdade que o Senhor é contigo, pelo que disseram: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos concerto contigo. Gênesis 26:28. Então Abimeleque e o povo filisteus fez concerto com Isaac que haveria paz entre eles, porque eles tinham visto que a mão de Deus era com Isaac como tinha sido com Abraão. O poço de Berseba. Logo após o pacto, o juramento entre Abimeleque e Isaac, os servos desse lhe trouxeram a boa nova de que havia achado água no poço que tinham cavado após a construção do altar. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaac e anunciaram-lhes acerca do negócio do poço que tinham cavado. E disseram: temos achado água. E chamou-o Seba. Por isso é o nome daquela cidade até hoje, Berseba. Gênesis 26:32-33. Seba no hebraico significa juramento. Esse último poço aberto pelos servos de Isaac foi denominado Poço do Juramento, né? Poço aonde a promessa se confirmou na vida de Isaac. Isaac, um homem manso, como falamos. Procuremos enfatizar as características do caráter de Isaac nesta lição, mostrando que a sua mansidão é vista em sua submissão, sem resistência a seu pai ao tomar o sacrifício sobre o altar de Moriá, em sua recusa a discutir quando os pastores de Gerar reivindicavam os poços. Ele possuía uma natureza afetuosa, profundamente ligado à mãe, chorando por sua morte, sendo depois confortado e consolado em seu amor por Rebeca. Seu espírito mediador pode ter contribuído para seu afeto expansivo. Ele era um homem que vivia em contato com Deus, embora não tenha as visitações que foram concedidas a seu pai Abraão. Isaac obedeceu aos mandamentos de Deus. O altar e tenda e poço simbolizam os principais interesses da vida, né, de um homem de Deus, como Isaac foi, como Abraão foi. Ele seguiu os passos do seu pai. Conclusão: vimos nessa lição que da mesma forma como Abraão, Isaac passou por várias provas em sua vida. Enfrentou uma fome e foi em busca de socorro entre os filisteus. Contudo, assim como Deus esteve com seu pai, demonstrou que estava com ele e renovou as promessas feitas para a descendência do patriarca. Sua prosperidade despertou a inveja dos filisteus, e esses, com maldade sem limites, entulharam todos os poços que seu pai houvera aberto, que eram seus por direito, mas eles reabriam, dando-lhes os mesmos nomes que seu pai lhe dera. E Deus continuou abençoando, né, grandemente, e confirmando que ele era o herdeiro das promessas.
Ô meu irmão, minha irmã, continue confiando no Senhor. Continue esperando no Senhor. Deus é o Deus da promessa. Deus é o Deus da bênção. Não se preocupe com os teus perseguidores. Não se preocupe com as afrontas. Não se preocupe com os filisteus ou com os egípcios. Não se preocupe se os seus poços estão entulhando. Deus vai continuar fazendo água jorrar na sua vida. Deus vai continuar fazendo as bênçãos ser sobre a tua casa e sobre a tua vida. As promessas de Deus é tão grande que ela diz que não somos nós que corremos atrás das bênçãos, mas que as bênçãos de Deus, elas correrão atrás de nós, e não só correrão, como ela alcançará nós, se permanecermos fiéis. Deus abençoe a todos. Pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Não está inscrito? Se inscreva no nosso canal do YouTube.